No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês toda uma comparação entre três formas de você consolidar a sua carteira e fazer o gerenciamento delas. Isso, pessoal, vai ser 100% grátis, ou seja, eu vou mostrar para vocês três formas de fazer isso, mas pela opção free, ou seja, sem ter que pagar nada. Então, a primeira que a gente vai mostrar é a forma de consolidar a carteira da Kinvo. Também vamos mostrar a forma de consolidar a carteira pelo Investidor 10 e, para finalizar, a área da B3, que todo mundo já tem acesso e é só acessar para você ter todos os dados. Então, fiquem no vídeo, vai deixando seu like e se inscreva no canal que eu vou mostrar tudo para vocês. A primeira que nós vamos mostrar é a Kinvo, pessoal. E o que a Kinvo, ao meu ver, tem de muito interessante na sua versão sem ser paga? Para mim, o mais interessante dela, comparado com o Investidor 10, por exemplo, é que você consegue pegar os dados da B3, ou seja, fazer uma sincronização e não ter que adicionar nada, passo a passo. Isso, para mim, é o maior diferencial da Kinvo, mesmo não tendo que pagar. E, para mim, qual que é a pior coisa da Kinvo? Pessoal, a Kinvo, hoje em dia, quase tudo é pago, ou seja, para você ver realmente coisas que fazem sentido para você, como, vou pegar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente vem aqui no resumo, a gente vê o valor financeiro total, a gente vê toda a rentabilidade do período, porém, a gente não consegue ativar muitas coisas. Vamos ver nos meus ativos aqui, por exemplo, quando eu clico para ir nos meus ativos, buscam ativos muito de antigamente, da minha carteira que já foi há muito tempo atrás, porém, eu não consigo ver todos. Tudo que eu mostro para clicar, por exemplo, se a gente quer ver umas análises aqui na rentabilidade, pessoal, vocês podem ver que está muito diferente com a minha carteira de hoje em dia, porque essa minha carteira é nova. Eu já tive uma carteira no passado, que inclusive foi uma ótima de uma carteira com uma grande rentabilidade. Porém, eu fiquei um tempo fora da bolsa e tirei meus ativos dentro daquela carteira. Por isso que a rentabilidade que vocês vão ver aqui de mais de 100%, isso é considerando desde quando eu comecei na bolsa em 2019. Mas o que a gente realmente tem que ver é quando eu mostrar para vocês a minha nova rentabilidade, que é da minha nova carteira, que é um pouco menos de 20%, e eu vou mostrar para vocês. Inclusive, pessoal, vocês já podem ver aqui que está tudo fechado, tudo bloqueado, porque hoje, ao meu ver, já vou adiantando para vocês, não vale a pena fazer a consolidação, o gerenciamento da sua carteira por meio da Kinvo. Igual eu falei para vocês, a única parte que é interessante é a parte de consolidar rapidamente, fazendo uma sincronização na B3 sem ter que pagar. Já adiantando, na parte do Investidor 10, para você fazer essa sincronização, você tem que sim desembolsar um dinheiro para ser Investidor 10 Premium. Mas, falando para vocês, voltando aqui na Kinvo para dar o parecer final, vocês podem ver aqui que tudo que eu clico para vocês, pessoal, é recurso exclusivo para assinantes. Então, para você que está pensando em consolidar a sua carteira, ao meu ver, não faz sentido nenhum a gente consolidar com a Kinvo. E outra coisa que eu mostro para vocês e que vocês podem ver que não está atualizada a carteira. Mas isso, pessoal, é como está sincronizado com a B3, eu vou mostrar para vocês que também não está a B3 sincronizada como minha carteira está hoje. Mas isso é muito porque quando você faz uma compra dentro da corretora, você tem que esperar 3 dias úteis para essa compra realmente ser efetivada, ou seja, as ações entrarem na sua carteira. Por isso, as minhas últimas compras, que foram quase R$ 5.000, não estão computadas ainda nessa carteira, nem na B3. Já vou mostrar aqui na B3 para vocês que também está na casa dos 41 mil, quase R$ 42.000. E o meu patrimônio hoje está em quase R$ 47.000. Então, falta esse último lançamento. Então, pessoal, o que eu falei para vocês sobre a Kinvo é isso. Tem essa parte interessante de consolidar a carteira de maneira rápida, só sincronizando. Porém, ao meu ver, hoje não faz sentido nenhum você usar a Kinvo se você não for utilizar a sua versão paga. Então, beleza, já falamos sobre a Kinvo. É uma boa forma de consolidar, porém, se eu fosse usar essa consolidação, ao meu ver, só faz sentido se você for Premium. Falando agora sobre o que eu mais gosto, que é o do Investidor 10, inclusive que eu mostro para vocês direto aqui no vídeo, não é à toa, porque para mim tem muitos recursos muito interessantes, mesmo para a gente, que no meu caso, não pago nada para consolidar isso na minha carteira. O que a gente tem que fazer de diferente da Kinvo? A gente tem que adicionar lançamento por lançamento. Mas, pessoal, se você começou agora ou não tem muito tempo, isso é muito fácil de fazer. É só ir no extrato da sua corretora e fazer os lançamentos. Depois, toda vez que você comprar alguma coisa, você vem aqui e faz os lançamentos aqui na parte de lançamentos.
Vou mostrar aqui para vocês que é só incluir lançamento, é realmente bem simples. Aí no resumo, pessoal, a gente consegue ver toda a evolução patrimonial, desde o primeiro mês aqui que você começou a fazer a inclusão, tem a parte do ganho de capital, tem a parte do valor aplicado, do saldo bruto, a parte de variação que você está ganhando. E para mim, a parte mais importante é quando você coloca o mouse aqui em cima e mostra a rentabilidade da carteira. Porque, pessoal, ficar olhando valorização, é claro que é interessante, mas é muito mais interessante se sua carteira for 100% em ativos de crescimento. A minha é muito pelo contrário. Vocês que conhecem minha carteira sabem que mais de 90% da minha carteira é 100% focada em dividend yield. Então, é muito mais difícil ter uma grande valorização. O que eu realmente busco é a rentabilidade. E para mim, que a minha carteira tem apenas 10 meses, está fantástico a rentabilidade de mais de 18%. Lembrando que eu busco sempre mais de 15% por ano, porque a média do Ibovespa, pessoal, geralmente é de 12%. Então, eu estando acima de Ibovespa e principalmente estando bem acima, eu fico tranquilo. Aqui, pessoal, tem toda a consolidação da carteira, vocês podem ver todos os meus ativos, que eu adicionei sim manualmente, mas fica de uma forma bem visível e bem interessante. Agora a gente consegue ver também aqui, pessoal, na parte de proventos, a gente vê os projetos que a gente já recebeu e também a gente pode colocar aqui, pessoal, por recebidos ou futuros. Então tem um pouco de previsibilidade quanto a isso. Porém, pessoal, já vou adiantando para vocês que essa parte de olhar os futuros não é tão interessante assim, porque as empresas demoram a anunciar e eles não fazem já essa expectativa, ou seja, eles só colocam quando realmente a empresa anuncia, que é realmente o certo a se fazer, né, pessoal? E tem todo um extrato aqui dos proventos recebidos, então realmente é bem interessante. Essa parte também é fantástica, que é a parte dos gráficos, que tem um gráfico inicial que eu mostrei para vocês. Tem a parte de rentabilidade comparada por índices. Igual eu falei para vocês, eu gosto muito de comparar, pessoal, com a parte do Ibovespa. E vocês podem ver que eu estou ganhando bem do Ibovespa, comparado a desde fevereiro desse ano, que eu comecei a carteira. Eu estou com 18%, o Ibovespa está um pouco menos que 9%, então eu estou bem acima. Vocês podem ver também a rentabilidade por mês. Também temos o consolidado, caso você tenha fundos imobiliários, renda fixa, ações no exterior. Vai ter tudo isso aqui bem colocado para vocês. Hoje eu tenho só ações, por isso que o gráfico está todo em azul, porque é 100% em ações. A posição dos ativos e também a parte de porcentagem e de valor financeiro, que eu acho muito interessante. Realmente fica um gráfico muito visual e muito interessante para você fazer o gerenciamento da sua carteira. A parte, caso você tenha exposição ao exterior, posição atuais dos ativos por setor, também é muito interessante. E, pessoal, aqui um dos gráficos principais para mim, que é por segmento, que você, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu sou um cara muito focado, uma carteira muito focada em dividendos. Então, eu quero sim ter ações mais previsíveis na minha carteira. Então, eu busco ter mais energia e bancos. Vocês podem ver que é mais de 65% da minha carteira. Seguradoras, quero ter muito também. Água e saneamento, principalmente esses 4 aqui, pessoal, que para mim são os 4 melhores setores da Bolsa Brasileira, eu pretendo ter boa parte do meu capital. E aqui a gente consegue fazer todo esse gerenciamento. E por último, aquele gráfico que a gente já viu, que é o de posição atual por ações. Também podemos colocar metas aqui, pessoal. Só adicionar aqui a meta. Vocês podem ver que eu já bati uma meta ainda esse ano, que foi a meta de ter um objetivo de R$ 45 mil aplicados. Passei um pouco dessa meta. Agora vamos atrás da minha maior meta por curto prazo, que é os 100 mil. Vamos ver. Você que está acompanhando o canal, mande forças para mim que eu vou chegar nesses 100 mil. E não vai demorar, hein, pessoal? Estou conseguindo fazer bons aportes. Vou chegar nesses 100 mil logo, logo. Também tem essa parte, pessoal, é a única parte que é paga, que eu não falei para vocês, além da sincronização que tem na Kinvo Investidor 10. Para você fazer a sincronização, você tem que ter pago. Essa parte de análise da carteira é paga, pessoal. Então, a gente não tem acerto sendo free, igual eu sou. Aqui tem os lançamentos que eu falei para vocês. A parte de imposto de renda também é uma parte muito interessante, porém, é premium, pessoal. Então, se você acha interessante para você, vale a pena pagar. A parte de integração também tem que ser premium. Então, mostrei para vocês o que eu mais gosto, já vou adiantando para vocês, é o Investidor 10, tanto que eu mostro para vocês em todos os vídeos. Fiquem ligados quanto a isso. Mostrei o Kinvo e mostrei o Investidor 10. Agora, pessoal, eu vou mostrar um para vocês que muita gente não conhece, que é da B3, que é o mais simples de todos. Por quê? Porque pouca gente conhece. Porque antigamente, pessoal, realmente essa área de investidor da B3 era muito ruim. Quando eu comecei a investir, por exemplo, em 2019, era muito ruim, você não conseguia ver nada por aqui. Hoje, eles já melhoraram bem. Claro,
eu prefiro muito mais você fazer um gerenciamento em outro lugar, como eu mostrei do Investidor 10. Mas vou mostrar aqui um pouco para vocês que lá é só você conectar o seu CPF, criar uma conta e pronto, já vai estar tudo lá, porque faz a sincronização rápida, porque é a B3, né, pessoal? Eles têm todo o controle sobre a sua carteira. Então, aqui você consegue ver a parte de proventos, que é muito interessante. Você pode ver que bate exatamente os valores, como está no Investidor 10. Tem também a parte de evolução patrimonial. O meu está uma linha realmente exponencial, porque o que eu faço, pessoal? O que eu sempre mostro para vocês. Eu realmente falo o que eu faço, pessoal. Eu aporto todos os meses. Ah, mas subiu muitas ações, caiu muitas ações. E eu continuo aportando porque eu acredito na minha estratégia. Por isso, aqui a minha linha de evolução patrimonial está subindo e muito provavelmente continuará subindo, independente se valorizar ou não valorizar as ações. É simplesmente pelos meus aportes. Aqui, pessoal, uma parte muito interessante, você consegue ver suas movimentações também dentro da corretora. Isso é muito importante. Aqui, esse gráfico é mais isso mesmo, pessoal. Não tem muito o que falar. É aquele gráfico também que já tem no Investidor 10. Caso você tivesse fundos imobiliários, renda fixa ou investimento no exterior, estaria aqui. Agora, pessoal, a parte da minha carteira. Tem tudo que você tem dentro da carteira. Aqui, por exemplo, o ABC. Vocês podem ver que tem esse ABC 10. Por quê? Porque foi uma bonificação que o ABC tem. Isso aí acontece mesmo. Depois, eles vão fazer essa consolidação num só ativo, ou seja, no ABC B4. Aqui tem o extrato, pessoal, de tudo que você faz dentro da sua corretora, negociação, a parte de eventos e também de ofertas públicas e a parte de proventos que eu mostrei para você. Isso aqui é muito interessante, você consegue ver por mês e ficou bem bonito aqui a parte do B3. Essa área do investidor realmente está melhorando muito. Torcendo muito, pessoal, para que no futuro eles melhorem tanto que a gente não precise nem ir para outras formas de consolidar, seja realmente pela B3. Para mim seria fantástico. A parte de relatório é uma parte muito importante também, principalmente quando você for fazer o seu imposto de renda, você baixar o arquivo em Excel e fazer essa parte do imposto de renda. E aqui tem a parte que é paga, caso você queira fazer o imposto de renda de maneira simples. Aí eles botam aqui para vocês um cupom e 3 parceiros deles. Então, pessoal, essa é a parte premium, caso você queira. Então, mostrei aqui para vocês, pessoal, mostrei a parte da Kinvo e dando um panorama sobre a Kinvo para mim. É muito bom, é um ótimo consolidador de carteira, para mim, um dos melhores, caso for pago. Hoje, pessoal, para mim, você usar de graça não vale a pena o Kinvo. E para mim, como tem opções no mercado que o Free é muito de boa, você não tem que pagar nada e é muito bom, eu descarto o Kinvo. Hoje não estou usando mais, já usei no passado, mas para mim, para usar hoje, tem que ser pago. O segundo foi o Investidor 10 que eu mostrei para vocês. Para mim, muito bom. É o que eu mais gosto hoje em dia. É o que eu estou utilizando. E para mim, claro, se você quiser ser prêmio, tem ótimos jeitos de você melhorar isso. Tem a análise, tem a parte do imposto de renda que é muito, muito interessante. Tem a parte de integração da B3, caso você não tenha paciência de ficar incluindo os lançamentos. Mas, para mim, você não ter que pagar nada é um dos melhores que tem no mercado. Inclusive, é o que eu uso. E para finalizar, mostrei aqui um que muita gente não conhece, que é a parte da B3, porém está melhorando muito e está muito melhor do que foi no passado. Então, pessoal, se você ficou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo o que você faz com o gerenciamento da sua carteira. Você tem uma planilha própria? Você usa algum site? Se você usa, comenta aqui embaixo, eu quero saber. Muito obrigado e até o próximo vídeo.